Olá, pessoal. Eu queria falar um pouco sobre a história da filosofia antiga, que compreende o final do século VII a.C., período pré-socrático, antigo, clássico e filosofia propriamente dita. Período clássico, helenístico, período homérico, entre relacionamento entre fé, razão, mito, cosmologias, cosmogonias e teogonias, onde a mitologia, os mistérios órficos, religiões de mistério, dá lugar à filosofia clássica, digamos assim, que é o distanciamento do ponto de vista filosófico às tradições míticas, os chamados naturalistas, período arcaico do 8º século ao 5º século antes de Cristo, a physis, a cosmologia, logos, conhecimento, os elementos da natureza, razão, logos, o discurso, os naturalistas que tentam explicar a essência das coisas. Basicamente começa com a escola filosófica jônia do final do 7º século, eleia, atomista, sofística, cínica, socrática, pré-socrática, socrática, aristotélica, platônica, estoica, epicurista, neoplatônica e Plotino, que fala sobre o êxtase, contato com o uno, a epístrofe, o retorno, o grande retorno à divindade. Os pré-socráticos são classificados e conhecidos pela ilozoísmo, que vem da palavra grega heile, que quer dizer matéria, átomo, physis. Então, a filosofia grega, mitos, a mítica, a explicação mística dos deuses, a relação com o mundo interno, externo, espiritual, material, a cosmologia, cosmogonia, as teogonias, as religiões de mistério, órficos ou orfismo, o homem com princípio divino, ele tem um espírito, a psique, o pneuma, e a matéria, o corpo, seria o invólucro ou bainha da alma, rile, a matéria, ou como eles chamam, soma, ou sarx, ele teria um demônio, ou daimon, quer dizer, um espírito. Isso tudo são conceitos pré-socráticos, platônicos, do período clássico da filosofia grega. Psique, relação alma e corpo, conceito da imortalidade da alma. Aí os expoentes são Pitágoras, que vem com a transmigração da alma, a metempsicose ou retrocognição, que algumas filosofias, por exemplo, a doutrina espírita, pegam essas ideias para explicar a reencarnação, ou metempsicose, ou transmigração das almas. Aí você tem aí Sócrates, Platão, Zenão, Plotino, Homero, Hesíodo, que tem a sua célebre frase: primum vivere, deinde philosophare. Primeiro viver, depois filosofar, Aí você tem da escola jônica Tales de Mileto, que tem como princípio
a água, terra, o éter, o fogo e o ar. Anaximandro, Anaximenes, que são chamados naturalistas, Pitágoras, que é atomismo, como princípio a mônada, né? Ou díada, a mônada, a alma superior ou mente superior, que os átomos, o cosmos, o mundo, existe o microcosmo e o macrocosmo. Seria os átomos, a matéria, o princípio elementar e primordial do universo. Aí você tem na Ásia Menor Heráclito, né, Parmênides, na escola eleática Empedócles, Demócrito, que é atomista também, atomista mecanicista do quinto século, né? Anaxágora de Crasômena, que é uma filosofia espiritualista, mente suprema, que ele chama de nous, o tudo está em todo, e o átomo seria o ser primordial, que ele chama de homeomerias. Os sofistas, né, Péricles, Protágoras, ceticismo, Górgia de Leôncio, né, Sócrates, Aristóteles e Platão, né, com a sua ironia ou maiêutica ou parturição das ideias, que seriam um obstetra, né, com a sua questão maiêutica de perguntas e respostas. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá todos os segredos do universo. Essa é a máxima da filosofia vigente desse período. E ele concebe Deus como um nomoteta, né? É um ente uno, que ele chama de demiurgo ou fiturgo, que plasmou o universo, uma espécie de grande arquiteto do universo, que plasmou, que criou o mundo, o cosmos, o macrocosmos, o universo, e o microcosmos, quer dizer, o homem, os seres, os entes. E o mundo das ideias platônicas, o mito da caverna, o mundo das ideias, o mundo sensível e inteligível e o mundo ideal. Aristóteles, com as escolas peripatéticas, que vem da palavra peripatos, ou seja, aqueles que passeiam e caminham ensinando, né? A sua lógica, que seria a teoria dos conhecimentos, né? As categorias, o ser, a essência, potência, ato, substância, o tempo, a metafísica ou conhecimento do ser enquanto ser, né? E Aristóteles ele faz uma crítica à doutrina platônica das ideias, né? A física, a sua psicologia, a alma teria uma função vegetativa, sensitiva e intelectiva, segundo o filósofo Aristóteles. A sua ética seria um eterno procura a caminho da felicidade, a eudaimonia, ou seja, a felicidade, o alcance da felicidade, as virtudes dianoéticas, morais, políticas, a república e a filosofia helenista, né? Com o grande conquistador Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, lá pela Ásia Menor, Egito, Pérsia, Síria e Grécia, né? Os estoicos, filósofos estoicos, com seus principais expoentes Zenão de Sítio, Crísipo, Epicteto,
Sêneca, Marco Aurélio, que discorrem sobre as virtudes, os vícios, as paixões, a compreensão ou catalepsia. A mente seria um assentimento, vontade, o conceito de fé como assentimento da vontade. A doutrina da restauração, apocatástase paton, que o filósofo e teólogo patrístico da patrística, dos pais da igreja, chamado Orígenes, no seu conceito filosófico teológico grego, ele pega essa doutrina da apocatástase paton, a restauração de todas as coisas, e ele começa a falar sobre a sua doutrina, digamos assim, né? E basicamente é essa a filosofia antiga, né? O modo como os filósofos reinterpretam o mundo grego, até o helenismo e até o surgimento da filosofia cristã, já depois de Plotino, Boécio, começando com Agostinho, né? A alta idade da patrística, da patrologia ou filosofia cristã, mas anterior, né, às guerras médicas, períodos da filosofia, as guerras médicas, Galeno, né, o próprio Sócrates, que é um dos fundadores da psicologia moderna, e o próprio pai da medicina, né, Hipócrates, entre outros. Então, é um período extremamente rico, que o homem grego, ele sai da explicação mítica, religiosa, espiritual da natureza e entra na chamada physis, ou seja, a física, a metafísica, isso além da física, começa a explicar o mundo, os fenômenos naturais, a alma, o corpo, né, o tempo, o clima, o estado da água, gasoso, a água sólida, líquida, gasosa, o elemento etéreo, quer dizer, o éter, como um elemento translúcido. Então a filosofia ali, nesse período, até o período helenístico, ele começa a se desdobrar, a preparar a mente, o pensamento e a cultura do homem grego para a filosofia cristã, digamos assim. Tá ok? Vou deixar outras explicações mais detalhadas para cada escola filosófica do 8º século antes de Cristo até o 5º século antes de Cristo, que é a idade da filosofia clássica, digamos assim, com os grandes expoentes Platão, Sócrates e Aristóteles. Conhece-te a ti mesmo, né? E cito te ipsum, cogito ergo sum. Conhece-te a ti mesmo. Boa noite.